é uma questão sobre pré-eclâmpsia ou doenças hipertensivas específicas da gestação. É um dos temas mais importantes dentro da obstetrícia e a gente sabe que em assuntos como ginecologia, obstetrícia e preventiva são assuntos menores, mais enxutos, então os temas se repetem com maior frequência, com mais facilidade. Então é muito importante vocês estudarem esse tipo de assunto. Então, começando um assunto muito importante, e essa é uma questão que traz vários CCQs, daqueles conteúdos importantes, conteúdo-chave para você acertar a questão. Então, a gente vai tentar chamar a atenção de vocês para eles. É uma questão sobre conduta. Então, traz uma paciente aqui com um quadro clínico. Ele fala que é uma paciente que já está na terceira gestação, é portadora de hipertensão arterial crônica. Então, a gente sabe que as gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica têm um risco muito maior de desenvolverem pré-eclâmpsia. Isso já é um CCQ importante que pode ser cobrado em outras provas. Então, uma paciente com hipertensão arterial crônica tem um grande risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. No caso, a questão não trouxe um histórico nas outras gestações de pré-eclâmpsia, o que seria um risco ainda maior dela fazer a pré-eclâmpsia nessa gestação atual. Mas, de qualquer jeito, ela estava fazendo uso de metildopa, 1 grama por dia. Esse é outro ponto importante. A gente sabe que as medicações usadas normalmente em pacientes hipertensos, as principais medicações, especialmente os inibidores de ECA e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles são contraindicados na gestação. Isso é fundamental, não se esqueçam disso. E normalmente o principal medicamento, a principal medicação que você vai ver é a metildopa, é a principal medicação para uso crônico oral em pacientes que já eram hipertensas e que se tornam gestantes. Então, mulheres que se tornam gestantes que faziam uso de antihipertensivo, normalmente elas vão substituir pela metildopa, também podem usar bloqueadores de canal de cálcio, mas especialmente a metildopa é normalmente o mais indicado. Aqui o enunciado também traz que ela tinha uma proteinúria de 150 mg por dia. Isso é importante. Como é feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia? O diagnóstico de pré-eclâmpsia na gestação é simplesmente uma gestante com pressão arterial elevada associada a uma proteinúria. Só que essa proteinúria tem que ser de no mínimo 300 mg por dia. Então essa gestante, apesar de ter uma proteinúria de 150 mg, ainda não tinha esse diagnóstico de pré-eclâmpsia estabelecido. De qualquer forma, na 36ª semana de gravidez, ela procura atendimento com queixa de cefaleia. Depois a gente vai voltar a essa queixa, que é uma queixa importante, mas ao exame ela já está com uma pressão arterial de 170 por 110. Vocês estão vendo aqui, essa é uma hipertensão arterial já numa zona de perigo para uma gestante. A gente sabe que no caso da pré-eclâmpsia, se essa gestante já tiver uma pressão arterial maior do que 160 por 110, ela já é considerada uma pré-eclâmpsia grave. Várias referências já vão indicar uma internação dessa paciente. A gente tem que controlar essa pressão, a gente tem que avaliar realmente se essa paciente tem outros sinais de pré-eclâmpsia grave, às vezes até sinais de iminência de eclâmpsia. Então, esse caso já mostra que não é um caso trivial, não é somente uma hipertensão arterial crônica um pouco descontrolada, é uma hipertensão arterial já no nível de alarme. Mas agora, fundamental, nessa penúltima linha aqui, a gente vê que ela tem uma proteinúria de 500 mg por dia agora. Ou seja, ela fez uma pré-eclâmpsia sobreposta. Quando a mulher já tinha hipertensão arterial e ao longo da gestação ela desenvolve a proteinúria, a gente chama isso de pré-eclâmpsia sobreposta. E aí, somado a esse nível de pressão arterial aqui que a gente viu, a gente já considera uma pré-eclâmpsia grave. Isso é fundamental. Pré-eclâmpsia grave, a gente vai ter que deixar essa gestante no mínimo em observação para avaliar outros sinais, para fazer outros exames, para aí sim ou decidir pela internação, interrupção da gestação. Nesse caso, uma gestante na 36ª semana, a gente vai estabilizar, vai melhorar essa pressão arterial e vai interromper a gestação, porque ela tem uma pré-eclâmpsia grave e já passou da 34ª, que é o período que a gente considera que o feto já tem uma maturidade pulmonar adequada. Então, nesse caso, a gente vai interromper essa gestação após tomar a conduta inicial. E prestem atenção aqui que a banca pediu exatamente a conduta inicial. E aí eu falei que ia voltar na queixa de cefaleia. Por quê? Porque a cefaleia intensa ou a cefaleia persistente, que é refratária aos analgésicos comuns, é considerado um sinal de iminência de eclâmpsia. Então é um sinal importantíssimo de gravidade da pré-eclâmpsia. Nesse caso, a gente só ouve aqui a descrição da queixa de cefaleia, mas de qualquer jeito isso já é um alerta para a gente. Quando a gente for olhar as opções, a gente tem que lembrar que essa gestante
tem uma queixa de cefaleia, não está bem descrito, a gente não pode considerar esse como um sinal de gravidade ou como um sinal de iminência de eclâmpsia ainda, mas já é um ponto importante. A pressão arterial de 170 por 110 é o principal, porque é um sinal objetivo, tem lá um nível de pressão arterial bem objetivo e um nível de pressão arterial que já consideramos como pré-eclâmpsia grave. Agora vamos olhar as opções, isso é fundamental também. Muita gente olha o enunciado com calma, só que na hora de olhar as opções a pessoa não tem a calma necessária para acertar a questão. É claro que durante a prova a gente fica nervoso, a gente está preocupado com o tempo de prova também, mas como eu falei lá no início do vídeo, é fundamental a gente ter uma rotina para acertar a questão. Então prestar atenção nessa última frase do enunciado para saber o que a banca quer. E também prestar atenção em cada opção de resposta é fundamental, senão vocês vão deixar pontos de bobeira ali na mesa, pontos que vocês deveriam acertar. Então, olhando as opções, a primeira coisa, indicação de cesariana na letra A, a gente sabe, isso é fundamental. Na pré-eclâmpsia, na doença hipertensiva da gestação, a cesariana é uma exceção. Normalmente, a via de parto de preferência vai ser a via vaginal. Isso é fundamental. Na prática, a gente pode até ver diferente. Porém, na teoria, e o que vai cair na prova de residência de vocês é que a exceção é a indicação de cesariana. Na maioria dos casos, a gente vai tentar o parto vaginal, às vezes até induzindo esse parto. Então, ao contrário, por exemplo, do DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, aí sim, no DPP, a cesariana é a regra e o parto vaginal é a exceção. Pelo contrário, aqui, na doença hipertensiva da gestação, a gente vai indicar o parto vaginal, exceto se houver outra complicação, alguma outra coisa que indique a cesariana. A letra B fala em ajuste de dose do antihipertensivo. Como eu falei, é um caso de pré-eclâmpsia grave, a gente tem que manter essa gestante em observação, a gente tem que avaliar melhor essa cefaleia. Dificilmente essa paciente seria só um ajuste de dose, até porque ela já está na 36ª semana de gravidez. E a gestante que passou da 34ª, com uma pré-eclâmpsia grave, como é o caso da nossa gestante, a gente vai interromper essa gestação depois de estabilizar essa gestante. Então, no caso, essa opção não faz o sentido, a gente tem que prestar atenção, é um quadro de gravidade maior, um quadro já quase atingindo o termo, então essa opção também a gente descarta. A prescrição de nitroprusiato de sódio, o nitroprusiato de sódio é um antihipertensivo parenteral que é usado em emergências hipertensivas. Então, no caso da eclâmpsia, por exemplo, ele não é a primeira escolha. A gente sabe que a medicação de primeira escolha para redução da pressão arterial em gestantes, a redução da pressão arterial aguda. Então, em casos graves, casos de urgência, emergência hipertensiva, a medicação parenteral é a hidralazina. Então, não é o nitroprusiato de sódio. Então, a gente vai descer a letra D, sem dúvida nenhuma, a melhor resposta dessa questão. A administração da hidralazina, a gente tem que fazer hidralazina para baixar um pouco essa pressão arterial. Lembrando que a gente nunca vai visar a normalidade, a gente não tem como objetivo normalizar a pressão arterial de gestantes hipertensas, mas esses níveis de 170 por 110 a gente também não tolera, então a gente vai abaixar pelo menos um pouco para baixar daquele nível de 160 por 100 por 110, que é um nível já aceitável. Além disso, o sulfato de magnésio, lembrando, importantíssimo, outro CCQ fundamental, o sulfato de magnésio é a medicação mais importante no tratamento, no manejo das pacientes com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Então, apesar da doença ser doença hipertensiva, a gente pode achar que a hidralazina é mais importante, porque se o problema é pressão alta, a gente tem que reduzir a pressão. E no caso é a hidralazina que reduz. Porém, não é isso. O sulfato de magnésio, que é um anticonvulsivante, ele também serve como uma profilaxia das convulsões, né? A eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia que complica com as convulsões. Então, o sulfato de magnésio é a medicação mais importante. Então, essa questão é a letra D, uma questão fundamental. Vocês viram que nessa questão, o nosso principal ponto foi relembrar para vocês solidificarem CCQs importantes sobre o assunto. Então, esse é o tipo de questão que vocês vão usar realmente como para solidificar, para revisar e para lembrar do que vocês viram na aula. No caso dos nossos mentorandos, certamente tudo isso foi falado em aula. No caso de quem faz outros cursos também, provavelmente eles já estudaram esses CCQs. Então, foco nesses CCQs é um assunto importantíssimo que pode cair de outras maneiras, mas normalmente esses vão ser os pontos mais lembrados pela banca. Então, uma questão da Fundação João Goulart aqui do Rio de Janeiro, letra D a resposta.